and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Sitting here and wasting the wonder at this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still locks in my head, and some blonde gave me nightmares. Think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm there, with an ironclad fist I wake up, French kiss per morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of those things that I long to believe about love, the truth, what you mean to me. And the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses for the night. I sleep on a bed of nails, you know, and I wanna be just as close as the Holy Ghost, and lay you down on a bed of roses. Well, I'm so far away that it's that I takes on my way home. The king's ransom, and I'm given each night to see through this payphone. Still I run out of time, or it's hard to get through to this bird on the wire. Flies me back to you, and I just close my eyes and whisper, baby, blind love is true. I wanna lay you down in a bed of roses for the night. I sleep on a bed of nails, you know, and I wanna be just as close as the Holy Ghost,
said yeah, but I left so hard I think I died. Yeah. Close your eyes, you know I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me to stare in a spotlight again. Tonight, I won't be alone, but you know that don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove, for it's you that I die. Follow the Moskva down to Gorky Park. Listen to the wind of change. August summer night, soldiers passing by. Listen to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close? In the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me
alarm bell for peace of mind. Let your bella like I sing while my guitar wants to sing. So take me to the magic of the moment on a glory night where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos. Boa aula! Eu sou o professor Laurence de Andrade e é um enorme prazer, estar aqui com vocês mais uma vez. Lembrando, sou professor de Geografia, e a gente está aí na semana, na reta final de preparação. É importante que na semana que vem, nos últimos dias, vocês descansem bastante, tenham tranquilidade, porque tenho certeza que vocês vão sair muito bem. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante e importante, está ligado aí à habilidade 28 das ciências humanas, que faz aí a relação entre o uso de tecnologias e seus impactos aí na sociedade e no meio ambiente, sobretudo na natureza. Tá? Então a gente vai aí passar um pouco sobre o histórico, de como o homem lidou aí com a natureza, e lida no momento, e a gente vai também propor algumas medidas aí para atenuar os problemas, para mitigar algumas situações que a gente tem vivido no nosso planeta. E além disso, vamos tocar em alguns pontos polêmicos, a questão de energia, a questão do aumento da população. Então é importante também a participação de vocês. Eu conto com as perguntas, enviem assim que tiverem dúvida, tá? Que assim a gente deixa a aula mais interessante, mais rica. Tá? Então vamos começar aqui. A primeira imagem que a gente se depara aqui é uma crítica com o que a gente está vivendo no momento. O planeta Terra dizendo aí, dá para parar? Tá aí uma imagem mostrando uma série de impactos, a Terra insatisfeita, muito lixo sendo despejado, e a natureza aí reclamando, dando um grito, dizendo que não está nada contente com o que o homem está fazendo. Lógico que a natureza, o planeta Terra, ele é muito mais forte do que a presença humana. Agora, a gente pode deixar a nossa vida muito ruim no planeta, a gente já está caminhando para isso, se não tomarmos aí, um outro rumo de como lidar com os nossos recursos. Tá? Então, é mais ou menos nesse assunto que a gente vai trilhar ao longo da aula. Então, aqui a gente já começa com uma série de perguntas, na verdade, uma série de reflexões em relação ao homem com a natureza. Você já parou para pensar na quantidade de coisas que você possui que são desnecessárias ou supérfluas? A gente vive hoje na sociedade do consumo. Hoje é mais valorizado o que você tem, até muito mais do que aquilo que você realmente é. E às vezes a gente fica sujeito aí a consumir coisas e sem pensar se realmente nós precisamos. Tá? Porque isso nos leva também à segunda reflexão aqui, a segunda pergunta. De onde vêm os produtos e a quantidade de recursos que eles consomem? Já foi uma de suas curiosidades? Tá? É porque no ciclo produtivo atual, na sociedade do consumo que nós temos hoje, são escondidos aí da nossa realidade, do nosso dia a dia, várias etapas aí do processo de produção. Entre eles a extração, a própria produção em si, a distribuição desses produtos, o descarte, e fica mais restrito para a gente, principalmente na televisão, nos meios de comunicação, a parte do consumo. Fica bem exaltada essa parte,
porque quanto mais você consome, mais você pertence aí a esse modelo atual, né, o modelo do capitalismo, cada vez mais, né, voraz, cada vez mais selvagem, né, na busca de lucro mesmo, né, de vender aí seus produtos. As empresas estão cada vez mais indo para essa direção. Né? Então, é importante que a gente faça essa análise. Né? Será que realmente eu preciso, né, de consumir determinada coisa? Vai me ser útil? Né? Quanto de recurso que aquele produto tem, né? De onde ele veio, qual matéria-prima que foi utilizada, né? Como é que foi o processo produtivo, a distribuição, o que envolve isso tudo, né? Quantas pessoas trabalham nisso, quantas pessoas têm empregos aí muito ruins para fazer determinados produtos. Então, a gente tem que começar a pensar, né, em toda essa realidade, né, em toda essa cadeia aí que chega, né, que chegam os produtos, né, nas mesas, né, nas nossas casas, e às vezes a gente não para pensar. Né? E o último ponto, né, para onde eles vão, né, para onde vão esses produtos aí, esses recursos, porque hoje a gente consome tanto e, né, nunca se consumiu tanto e a gente nunca descartou coisas assim tão rapidamente. Né? Em descarte a gente até acompanha uma parte do processo, porque a gente leva o lixo até a rua, né, leva esse material, mas de lá poucas pessoas sabem, né, para onde eles vão, né, qual o destino final desses materiais. Né? Então a gente vai tratar um pouco, né, desses assuntos hoje e a gente vai começar fazendo um resgate histórico, né, de como que o homem aí passou a intervir na natureza desde os primórdios até a atualidade. Né? Então vamos lá. Né? Olha só, gente, em relação, né, à parte histórica, a gente tem aqui, né, que elencar algumas questões importantes. Né? Primeiro delas, se a gente voltar lá nos nossos antepassados, nos primórdios, né, nos primeiros hominídeos, né, nas primeiras aí, espécies aí, né, mais avançadas que a gente teve, de evolução mesmo do ser humano, né, o homem ele era um ser caçador-coletor. Né? Então ele era nômade. E esse fato dele lidar com a natureza, né, a natureza é um ambiente muito hostil. Né? Quem já fez um acampamento aí, sem estrutura, sabe como é que é difícil, né, lidar com a natureza, com as forças da natureza. Né? E o ser humano não conseguia dominar a natureza nesse momento. Né? Então, o homem tinha uma população bastante limitada, né, pela própria falta de alimento, pela própria escassez de alimento. Né? Então, ele dependia aí das condições climáticas, né, dos ciclos das estações do ano. Então, ele vagava, né, nos ambientes da Terra, buscando as melhores condições, né, fugindo do frio, buscando alimentos. Né? E assim, era difícil para o homem aumentar a sua população. Tá? A partir do momento, né, que o homem faz a sua primeira revolução agrícola, né, que a gente está tocando aqui nesse segundo tópico, o homem, então, começa a mudar, né, a gente tem uma mudança de paradigma importante a partir desse momento. Isso aconteceu mais ou menos 10 mil anos atrás, tá? Lá na região, né, do Oriente Médio, na antiga Mesopotâmia, né, naquelas civilizações ali dos sumérios e dos acadianos. Né, esses povos, então, começaram a dominar a agricultura e domesticar os animais. Né? Então, se antes um homem, né, vagava aí no ambiente, tinha uma população pouco numerosa, e quando ele entrava em conflito com outra civilização, né, outras espécies, né, outras etnias, né, ele simplesmente ia embora daquele lugar. Agora, né, o homem começa a dominar a natureza em certa parte, começa, né, a produzir gêneros agrícolas, começa a domesticar os animais, então ela passa a se fixar. Né? Então surgem vários conceitos importantes para a nossa sociedade, né? O conceito de propriedade privada, né, o conceito de moeda, o conceito de leis. Né? Então, isso tudo muda totalmente, né, a sociedade. E mais, né, se agora eu posso, né, produzir, determinar minha produção, a quantidade de alimentos que eu vou ter, né, para o futuro, eu posso também aumentar minha população. E assim aconteceu. Né? A população começou a crescer a partir desse momento que o homem, né, começou a dominar aí os ciclos sazonais, os ciclos da natureza, né, e isso tudo voltado para a produção agrícola. E aí, né, uma série de coisas acontece, porque agora, né, minha população é mais numerosa, ela precisa de mais alimentos, então eu não posso simplesmente abandonar mais meu território, em caso de uma situação de conflito. Né? Então começa a acontecer mais situações de conflito em busca de territórios aí, mais favoráveis para a exploração, né, dos gêneros agrícolas. Né? Então é um ponto importante.
Mas mesmo assim, né, mesmo o homem dominando a agricultura, os impactos na natureza, gente, eles eram ínfimos, né, comparados com a atualidade. Né, mas já começaram, a ter aí certas intervenções, mas, né, a próxima etapa aí, né, histórica, que é a Revolução Industrial, aí a gente já tem uma grande transformação, né, uma grande transição de uma sociedade aí, né, que era basicamente rural, artesanal, para outra, né, voltada, né, para as atividades industriais, né, presentes aí próximas às cidades, né, começa a surgir o fenômeno das cidades, tá? Então, né, muda todas as relações sociais, muda a relação do homem, né, extraindo recursos, porque ele vai buscar uma produção muito mais intensa, não apenas para sua subsistência, mas para comercializar, né, para ganhar dinheiro, né, para extrair capital daquela produção. Então ele precisa ampliar seus mercados, né? Então quebra-se aquela lógica, né, das colônias, né, do mercantilismo, né, buscam aí sociedades mais liberais, governos mais liberais, com a ausência do Estado controlando a economia. Tem o fenômeno urbano, as decisões, né, políticas e as tomadas aí de decisão também no sentido econômico vão estar presentes nas cidades. Né, a população é atraída para as cidades em busca de melhores condições de vida, mas em um primeiro momento isso não acontece. Né? Então, toda a lógica de produção é alterada com a Revolução Industrial. Né? E a Revolução Industrial a gente pode dividi-la em 3 importantes fases. Né? A primeira fase, que vai ali mais ou menos no meados do século XVIII, né? Mais ou menos em 1750, até o final do século XIX, início do século XX, né? Ou seja, lá para 1890, 1900, mais ou menos termina essa fase. Essa fase teve como destaque, né, o país hegemônico que foi a Inglaterra. Na Inglaterra ela tinha uma série de vantagens, ele já tinha feito sua revolução burguesa, tinha acumulado um pouco de capital, investiu seu capital, né, em maneiras aí de pensar a produção, principalmente a máquina a vapor, né, que vai vir aí, substituir uma série de processos. Né, e ela tinha o carvão, bastantes reservas de carvão, de fácil acesso em seu território. Então, tudo isso, né, corroborou para a Inglaterra ser a pioneira aí no processo. Né, mas depois ela ficou, aí, de certa forma, defasada e vieram outros países na segunda fase. Aqui a gente tem destaque, né, para algumas indústrias, né, a indústria carbonífera, né, ou seja, a indústria que explora o carvão, né, a siderurgia, que vai transformar aí o ferro, né, em aço, e a gente vai ter as locomotivas, né, os navios se apoderando mais dessa tecnologia. Então, né, a gente vai ter o incentivo aí na indústria naval, vai ter também, né, um grande salto na indústria têxtil, né, com as máquinas de tecelagem. Então, né, teve avanços importantes na sociedade, mas nesse primeiro momento, as condições de vida nas cidades não eram lá grandes coisas. Né? Tinha uma mão de obra muito abundante, né? As condições de trabalho eram muito precárias, né? Porque como tinha esse exército aí de mão de obra, de reserva de mão de obra, né, os donos do capital podiam, então, né, pagar salários muito baixos, né, e as condições aí de trabalho não eram nada boas. Né, trabalhava várias horas por dia, né, 16, 19 horas em alguns casos. Né, crianças e mulheres também se envolveram aí no processo produtivo, mas, né, isso depois começam a surgir movimentos para questionar essa realidade, né, os movimentos sindicais, os movimentos dos operários, que vão buscar aí melhorias e ganhos de direitos trabalhistas importantes. A segunda fase, gente, né, que vai aí do final do século XIX, né, início do século XX até a Segunda Guerra Mundial, ela fica marcada, né, pelo advento, né, a chegada de novas indústrias, né, a invenção de novas indústrias muito importantes, né, principalmente a indústria do petróleo, a indústria da energia elétrica, a indústria química, a indústria de motores. E aqui também, né, a gente vai ter aí novos países se tornando aí atores, né, principais nessa época. Né? A gente tem aí os Estados Unidos, a gente já tem também, né, no caso, a França, a Bélgica, né, mais tarde um pouco o Japão, a própria Alemanha, que vão aí competir com a Inglaterra. Tá? E os Estados Unidos saíram um pouco na frente, principalmente por dominar, né, no caso, esse ramo aqui, né, o petróleo. Deixa eu ativar aqui a caneta. Enfim.
principalmente, né, em relação ao petróleo, tá, gente? Então, os Estados Unidos, né, começam a descobrir poços de petróleo, explorar essa tecnologia vai ser extremamente importante para a questão, né, da indústria de motores, indústria, né, de automóveis, que vai vir também, né, em sequência. E aí a gente já tem uma série, né, de avanços na produção, uma produção cada vez em maior escala. A gente vai ter aí também um excesso de produção, uma busca por novos mercados. Isso vai incidir, né, em conflitos, né, no neocolonialismo, né, na disputa por novos territórios. E aí a gente vai ter, né, vai culminar até com a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, nós tivemos aqui, né, uma grande mudança nessa época. A gente vai ter também organizações do processo produtivo. Né? O primeiro deles foi o Taylorismo, né, um processo aí de produção, de organizar a produção dentro das fábricas, né, baseado na especialização da mão de obra. Cada trabalhador fazia uma tarefa apenas, simples, né, repetidas vezes, então não exigia aí um grau avançado, né, de conhecimento, né, o operário desconhecia todo o processo produtivo, né, e isso aumentava então a produção. Né, só que as condições de trabalho, né, no caso, não eram muito bacanas ainda, né, com o Taylorismo. O Fordismo, gente, também, né, foi uma incorporação das ideias de Taylor, né, numa indústria de automóveis, né, lá promovida pelo Henry Ford, lá no início do século XX, né, mais ou menos em 1908, quando ele lança esse modelo aí, o modelo T, e aqui a gente vê, né, os pátios, né, cheios de carros aqui, porque o que importava era produzir, né, independente da demanda, independente de quantas pessoas estavam comprando, o importante era que, né, buscar a produção em larga escala, o que acabou gerando depois, né, a crise de 29, com o excesso de produção. Essa foi uma das variáveis que levou, né, à crise de 29. Uma crise que teve sua base, né, exatamente no excesso aí de produção, na falta, né, de até pessoas para comprar, tamanha era a oferta de produtos para essa época. Tá? Essas fases, gente, a primeira e a segunda fase, elas, né, trouxeram impactos significativos, né, em relação do homem com a natureza. Né? Um homem que passou a explorar a natureza de uma maneira muito intensa nesses períodos. Mas nada se compara, né, com a terceira fase, que vai, né, após a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. E aqui a gente vê, né, a invenção de várias indústrias e a gente tem aqui importância, né, principalmente no avanço dos meios de comunicação e de transporte. Né? Então aqui a gente tem a indústria da informática, né, da telefonia, das telecomunicações. Aqui está um celular para representar, né, a robótica, tá? A indústria nuclear também, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre as energias. E aí, né, os meios de transporte aqui embaixo, né, se tornando cada vez mais modernos, e aí o mundo passa a ficar mais integrado, né? Cada vez mais os países passam a se relacionar entre eles. As fábricas, né, não precisam mais estar apenas em um país, no país de origem, agora elas podem dispersar, né, a sua produção, né, terceirizar, aí, subdividir em várias etapas aí, o processo produtivo de acordo com as vantagens que as empresas vão encontrar. Né? Por exemplo, né, se um país tem mão de obra barata, né, tem mão de obra abundante, tem leis trabalhistas frágeis, as empresas vão buscar, né, se instalar nesses locais para diminuir seus custos de produção. Então, uma parte da produção pode ser feita ali nesse país. Outro país, né, tem recursos naturais que, né, são necessários ali para aquele determinado produto. Né, e as leis ambientais são frágeis. E aí eles também vão para esse país. Uma parte da produção vai para esse país, esse primeiro país, uma parte da produção vai para esse segundo país e fica, né, no país aí, a matriz da empresa, geralmente, né, o trabalho de concepção de marca, né, de controle de capital, né, de controle da produção à distância, porque hoje você tem os meios de comunicação, né, bastante avançados, você tem, né, os meios de transporte que levam hoje as mercadorias numa velocidade nunca vista antes, e isso tudo passa, né, a ser possível. E uma série de coisas começam a acontecer. Né? Aquele Fordismo lá, né, já começa também a dar sinais, né, de limitações. Né? O principal sinal de limitação foi com a crise do petróleo na década de 70. A gente teve o choque do petróleo, no qual, né, os preços aí né, dessa commodity, né, dessa fonte de energia tão importante que é o petróleo, né, o barril subiu bastante de preço em 73. Né? Foi uma questão até política, né, que envolveu os países aí,
da OPEP, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, que são basicamente aqueles países do Oriente Médio, tem a Venezuela, né, o Equador, alguns países da África, né, e eles ficaram insatisfeitos com questões políticas, né, como que as potências ocidentais trataram a questão de Israel, né, do conflito com Israel, enfim, né, é um outro assunto, mas é importante a gente mencionar. E aí o Fordismo, né, deu sinal de limitações. Aí vem um novo modelo de organizar a produção, né, que ficou conhecido como toyotismo. Tá? Né, como o nome já diz, né, veio aí de um engenheiro japonês, né, e ele era o Taiichi Ohno, e ele trabalhava, né, na Toyota. E aí, o que acontece, gente? Agora, né, não é mais interessante produzir ela apenas por produzir. Né, o toyotismo vem com a ideia, né, de produção em tempo exato, né, just in time, né, produção de acordo com a demanda, ou seja, eu vou só produzir um carro, né, quando eu tiver comprador para aquele carro. Né, então eu aciono uma cadeia aí de fornecedores, né, e ativo minha indústria para, né, atender aquela demanda. Né, o toyotismo vai ter lados, né, um lado bastante positivo, né, de evitar esse excesso de produção, mas vão ter outras consequências aí negativas. Né, começa um processo, né, de terceirização de mão de obra. A gente vai ter também a questão da automação, né, da robotização, que vai substituir a mão de obra do homem pelas máquinas. Né? Então, aqueles funcionários, aí, muitos vão perder o emprego, né, vão deixar de ser consumidores, né, que é um outro grande enigma do capitalismo, né, como, né, automatizar, né, substituir o homem por máquina, porque assim eu reduzo meus custos de produção, mas ao mesmo tempo, né, demitindo as pessoas, a gente tem aí a perda de um poder aquisitivo da população, né, e podem deixar de comprar até o produto aí da própria empresa. Né? Então, é uma reflexão importante. Né? Então, a gente tem essas terceirizações, como eu falei, essas companhias vão buscar aí diversificar, né, as suas fases de produção em variados países, né, e vem o neoliberalismo, né, para deixar aí os países mais frágeis, né, do ponto de vista de intervenção na economia, né, aceitando essas empresas, né, para oferecer emprego à sua população, mas aceitando uma série de condições aí ruins, né, para a sua população também, né, de impactos, e aí a gente tem, né, uma série de consequências. Né? Isso a gente viveu aí até na década de 90 também, a gente tem que lembrar o período de Guerra Fria, né, dois modelos disputando, né, qual que se tornaria hegemônico, e no final, né, da década de 90 a gente viu que o modelo capitalista sobressaiu sobre, né, o modelo socialista apregoado pela antiga União Soviética. Né, a partir do momento que a gente tem o fim, né, da Guerra Fria, que o mundo torna-se praticamente inteiro capitalista, né, nunca se viu a tamanha circulação, porque também vem brincado com isso. Os avanços ainda maiores, né, nos meios de comunicação, com a internet, e os avanços dos meios de transporte também de uma maneira muito significativa. Né? Então, as distâncias se encolhem entre os locais e, né, e é possível, né, produzir cada vez mais, extrair cada vez mais e incentivar a população, né, para esse modelo de vida, esse modelo, né, ocidentalizado do mundo. Tá? Então, a gente, né, tem aqui um resumo, né, disso. É lógico que já está até desatualizado. Né? Então, aqui, né, partindo de uma teoria evolucionista, né, o homem né, passando pelo processo de evolução, passando no Neandertal, né, depois o Homo erectus, até chegar no Homo sapiens. E aqui a gente já tem, né, o primeiro, né, o homem caçador-coletor, tá, que é esse aqui. Depois, né, o homem agrícola, né, que vai dominar a agricultura. O homem industrial, né, esse penúltimo aqui. Né, e o homem, né, moderno aqui, dos meios de comunicação, dos meios, né, da informática. Está até desatualizado, né, porque hoje o computador aqui é de tela plana, né, e tudo mais, então já está até um pouco defasada essa imagem. Tá? Outro ponto muito polêmico, gente, em relação, né, à questão do homem lidar com a natureza, é a questão das fontes de energia. Né? Para produzir precisa de energia, né? Não há produção, né, nas fábricas, em qualquer local que seja, se a gente, né, não utilizar a energia para, né, transformar a matéria-prima nesses produtos que a gente, né, consome e leva para casa. Tá? Então a gente tem aqui, né, variadas formas, né, de obter essa energia, e eu separei aqui nessa imagem, né, as fontes renováveis que estão aqui nesse primeiro bloco.
tá? Então aqui a gente tem as fontes renováveis e nesse segundo bloco aqui as fontes não renováveis, né? Que são as mais utilizadas pela sua eficiência, né? Porque as fontes renováveis, elas são bastante importantes, mas ainda a gente não consegue, né, depender apenas delas. Ainda temos que avançar tecnologicamente, temos que ter aí estímulos para isso. Mas o fato é, gente, que não existe energia como o petróleo, tá? O petróleo, né, mudou aí, foi um dos pilares para o capitalismo chegar a um estágio tão avançado. Né? Sem o petróleo, dificilmente a gente teria esse modelo de sociedade. O petróleo não é só, né, um produto para fornecer energia, né? Ele fornece uma série de materiais, né? Quase tudo no nosso dia a dia tem petróleo, né? Os plásticos, né? Esses materiais aqui, solventes, a gente tem aí medicamentos, né? Os cosméticos, né? As meninas aí que gostam de maquiagem, né? Muita coisa vem do petróleo, né? Então esse recurso finito, né? E ele é chamado de não renovável, né? Assim como os demais. Por quê? Porque ele demora muito tempo, né, para se regenerar na natureza, leva milhões de anos, né, a partir da decomposição aí de organismos vivos, né, tem que estar coberto pelo mar, né, então, por diferenças de pressão, e isso não dá tempo, né, no tempo de vida humano, né, que é em torno de 80 anos, né, que a gente estima, então leva-se milhões de anos, tá? Então é exatamente por isso que eles são considerados não renováveis. E aí, gente, o petróleo, né, ele muda, porque ele tem essa gama de possibilidades, né, e é um recurso muito disputado, né? Então, cada vez mais a gente tem conflitos relacionados à questão do petróleo, né? E ele é muito eficiente, né? O carvão também, o gás, aqui também, né, tem o urânio, né, que é o principal elemento aí utilizado na energia nuclear, na obtenção de energia nuclear, nas energias atômicas, né? Então, são fontes não renováveis. E aqui a gente tem as fontes renováveis, né? A gente tem aqui, no caso, a hídrica, né, que no Brasil é bastante utilizado na produção de energia elétrica. A biomassa, né, que tem ganhado aí muita adesão, né, muitos estímulos, né, a partir do uso do etanol, do biodiesel, né, do biogás. Né, são bastante interessantes aí os usos que a gente tem tido dessa fonte de energia. As energias aí bem conhecidas também, a solar e a eólica, né? A gente tem a energia do sol e da força dos ventos, são energias com potencial interessante, mas, né, ainda são intermitentes, porque a gente tem problemas para armazenar essas energias, principalmente a solar, né, o problema das baterias, né, o problema do custo ainda dos painéis fotovoltaicos, mas a gente já tem tido avanços aí, né, os preços têm caído e tem uma tendência interessante aí para o futuro. Né, a energia eólica, ela tem também esse problema da intermitência. Né, os ventos não são, né, constantes a todo momento, mas ela pode ser um apoio, um amparo, né, interessante também para a oferta de energia. E a gente ainda tem, né, outras fontes que a gente não está muito acostumado a ver, mas também tem potenciais interessantes, são as energias das marés, né, ou das ondas, né, que tem uma variação, as marés exatamente pela oscilação, né, que a gente tem aí do ciclo das marés, né, o ciclo aí de atração, né, gravitacional do planeta Terra com a Lua. E a gente tem a energia proveniente das ondas, né? As ondas são aí reflexos, né, de correntes aéreas que acabam aí, né, impactando nos oceanos. Esse vai e vem das ondas pode aí, né, trazer força mecânica e gerar energia, né, também elétrica, tá? Energia cinética e depois elétrica. E a geotérmica, né, que é o que vem proveniente do interior da Terra aí, né, dos gases, né, do interior da Terra, e também tem um potencial interessante, mas é uma energia ainda de difícil, né, extração, alto custo, mas, né, que tem um potencial enorme para o futuro. Né? Então a gente tem que, né, estar ciente em relação a isso. Há muito interesse, né, na questão, né, das energias não renováveis, exatamente pela questão da finitude delas, né, do prazo. O petróleo tem uma estimativa aí muito curta, né, de torno de 4 décadas, 5 décadas, né, nos atuais ritmos aí de consumo e de descoberta. Né? Então, né, é muito pouco tempo, né, para mudar uma sociedade que é basicamente toda amparada no petróleo. Né? O carvão também, né, tem um pouco mais de tempo, o gás, mas são energias aí, né, que a gente vai ter que fazer uma transição para ficar independente delas. E essas energias, elas trazem também impactos, né, sobre a natureza. Né? Emissão de gases, do efeito estufa, né? Tem toda essa polêmica em relação ao aquecimento do planeta. Né? De fato, há ainda agora uma corrente de cientistas que acham que há exagero, né, por parte dessa teoria, mas,
né, para o Enem, o aconselhável é que vocês sigam a teoria do aquecimento global. Tá? Agora, a gente não pode deixar, né, de ser hipócritas, né, pessoal? A gente hoje vive, né, o mundo, né, teve uma série de avanços. A gente não pode ser ambientaloide, né, de achar também que tem que sair preservando tudo. A gente tem que saber lidar, né, de maneira inteligente com os recursos, mas também negar os avanços, né, o conforto, né, que todas essas evoluções tecnológicas aí que eu passei para vocês, né, algumas delas, né, que eu passei para vocês, existem uma infinidade, né, de outros produtos, elas melhoram, né, elas trazem aí né, avanços no nosso cotidiano, né, facilitam a nossa vida, trazem uma série de benefícios, né, a gente pode deixar de falar, né, do avanço na saúde, né, no aumento aí da qualidade de vida, né, da expectativa de vida. Então, né, tudo isso também, né, tem seu lado positivo. Agora, né, a maneira como a gente consome de forma né, desorientada, né, de produtos que às vezes a gente não precisa, que a gente tem que rever isso, né, o modelo de produção. Tá? Vamos tocar aqui num outro tema polêmico, que é a questão, né, do aumento da população. Muito se debate atualmente, né, que o mundo está ficando muito pequeno para o tamanho da sua população, e aí voltam a surgir, né, aquelas teorias, como a teoria malthusiana, né, os neomalthusianos, aquelas teorias que falavam que a Terra, né, que a população vai crescer em projeção geométrica e a produção de alimentos vai crescer em projeção aritmétrica, né, ou seja, num ritmo muito mais lento. E aí faltaria alimentos, né, foi a proposta do Malthus, porque ele ficou assustado lá no século XVIII com o tamanho, né, do crescimento da população em tão pouco tempo. Né? A teoria dele não se confirmou, porque, né, a gente teve uma nova revolução agrícola, com os adventos da Revolução Industrial, né, o campo incorporou uma série de tecnologias, né, de técnicas, de ferramentas, e a produção no campo aumentou muito. Né? Depois, aí, na metade do século XX, vieram os neomalthusianos dizendo que agora o problema eram os recursos naturais, iam faltar recursos, né, para a população. Né? E a gente sabe que não é muito bem esse o problema. Né? O problema é a disparidade, né, os contrastes que a gente tem no mundo, enquanto alguns consomem demais, né, desvairadamente, outros, né, de menos. Então a gente tem, né, cada vez mais aí, contrastes, né, desigualdades, né, numa sociedade global, numa sociedade globalizada. Se por um lado, né, a gente tem avanços, né, tecnológicos, a gente tem, de outro, muitas pessoas, né, privadas, né, desses avanços e, né, numa situação extremamente precária de vida. Né? Então, a questão da população, é bom deixar claro isso, né? A gente vai ver exatamente aqui. Ó, né? Olha como é que foi o ritmo de crescimento da população. Né? Há 10 mil anos atrás, né, quando a gente teve aquela primeira revolução agrícola, havia, né, uma estimativa aí de 5 milhões de habitantes no planeta. Isso aí saltou, né, para 250 milhões no início da era cristã, ou seja, 2 mil anos atrás. Passou, né, chegou a 1 bilhão de pessoas no início do século XIX, né, em 1804, se não me engano. E atualmente a gente já passa os 7 bilhões. Né? Então tem aqui um gráfico que mostra nessa curva, principalmente aí dos últimos, né, 200 anos, né, que a gente teve um avanço, né, um salto aí da população muito significativo. Né? Então a gente chega a 1804, né? A gente chega ao primeiro bilhão, né, no início do século 17, né, 18, final do século 17, início do século 18, a gente tinha aí 500 milhões de habitantes. A população praticamente dobra, né, em 100 anos. Depois ela vai dobrar novamente, né, em 123 anos, vai chegar, no caso, né, vai chegar em 1927 a 2 bilhões, tá? A 3 bilhões em 1959, ela levou 32 anos. Olha como é que vai diminuindo, né, o espaço aí para cada bilhão. Né, em 74 a gente chega a 4 bilhões, né, em 87, né, um intervalo de 13 anos, a gente chegou a 5 bilhões, em 99 há uma estimativa de 6 bilhões, né, e isso faz, né, a gente refletir mesmo sobre a quantidade. Mas aí na hora que a gente começa a analisar os dados, né, de consumo, de extração, a gente vê lá, apenas 20% da população mundial, mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, possuem renda para ter, né, suficiente para ter acesso a esses bens e serviços produzidos no planeta. Ou seja, 80% dos habitantes, né, tem limitação, né, mais ou menos 5 bilhões de habitantes têm limitações aí para, né, ter esse acesso
ou né, até mesmo a serviços básicos, tá, gente? Então, é uma situação, de fato, né, 20% da população consome mais ou menos 80% dos recursos, e isso, né, causa uma distorção muito grande, né? Não adianta, né? E aí a gente começa a fazer a seguinte reflexão, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes tem uma pergunta aí, que chegou, me falaram aqui. Tá, a gente envie perguntas, porque assim que as dúvidas forem surgindo, que a gente vai, né, resolvendo e deixando a aula aí mais interessante. Já chegou a pergunta ou posso continuar? Eu estou colocando aqui, pode. Ah, tá joia. Então, gente, olha só. Vamos só ver essa tabela aqui antes da pergunta. Olha lá, o consumo, né, de 20% da população mais rica e de 20% da população mais pobre em relação a alguns gêneros. Né, carne e peixe, por exemplo, né, os 20% mais ricos consomem quase metade, né, e os 20% mais pobres, né, menos de 5%. Em relação à energia, olha lá, quase 60% é consumida pelos 20% mais ricos e menos de 4% pelos mais pobres. Linhas telefônicas, né, a disparidade aumenta ainda mais, 74%, né, contra 1,5%. Papel, 84% contra 1,1%. Veículos, olha lá, 87% contra menos de 1%. Né? Esses são dados, né, da ONU, né, do Relatório de Desenvolvimento Humano, né, do PNUD, que é um órgão aí vinculado à ONU. Né? Então, isso mostra, né, que o problema não é o tamanho da população. Né? O planeta ele resiste bem, né, no consumo médio do brasileiro. Já de um estadunidense, a gente precisaria de 4 planetas. Né? Não dá. O planeta igual o consumo dos Estados Unidos precisa aí de 1 bilhão, ele suporta 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Né? Não suportam 7 bilhões. Se consumirmos igual a Índia, aí o planeta suporta 14 bilhões de pessoas. Né? Então é questão, né, de como que dá esse contraste todo no mundo. Vamos à pergunta então. A pergunta que vem lá, né, da Sociedade Fernandopolense de Ensino. Uma das formas de aliar a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico em um planeta mais sustentável seria a não divergência das principais autoridades mundiais no cenário ambiental, como no caso da Rio+20? Né, sem dúvida, né, infelizmente não colocaram o nome aí do aluno, né, vocês podem colocar o nome aí para a gente lembrar, né, quem perguntou. Mas, de fato, né, o que aconteceu na Rio+20 demonstra isso. Né? No final da aula, quando a gente for tratar aí das medidas, né, para a gente atenuar esse problema, para a gente refletir, né, sobre os impactos aí que a gente tem promovido, um deles é, sem dúvida, né, uma organização supranacional. Né? Assim como a gente tem a Organização Mundial do Comércio para mediar, né, situações entre os países, né, e determinar sanções, determinar prazos, né, para que as coisas aconteçam, infelizmente, a gente não tem nada disso em relação, né, aos ecossistemas, né, à natureza, como lidar com a natureza. E num ano de crise, no momento de crise que a gente está vivendo, né, em termos econômicos, né, a conferência da Rio+20 ela foi relegada, né, por vários países importantes, aí, né, países consumidores. Né, os líderes, né, dos Estados Unidos não vieram, da Alemanha, né, de países aí que têm um peso muito grande e meio que desconsideraram, né, esse encontro, que, né, por mais que não tenha tido resultados aí efetivos, ele é importante, né, até para refletir sobre a situação. Não deixa de ser importante. Né, mas, sem dúvida, né, o planeta ele independe de fronteiras. Né, isso a gente vai falar também mais para o final da aula. Tá? Obrigado pela pergunta. Tá, gente? Então, a gente tem que fazer essa reflexão sobre o aumento da população, porque, de fato, ela impacta, mas, né, se a gente alterar aí a forma de consumir, né, a gente pode melhorar, sem dúvida, a vida, né, dos mais aí, precarizados, né, com essa situação. Né, acho que, né, o importante aí para uma comunidade global saudável é a gente diminuir as injustiças, né, diminuir as disparidades. Né, é lógico que a gente não vai chegar a uma sociedade homogênea, igualitária, isso, né, é meio que impossível, mas pelo menos, né, diminuir um pouco as desigualdades, né, e esses contrastes é um caminho que a gente deve fazer um esforço para chegar. Né? Então, gente, eu faço um resumo aqui, né, séculos 20 e 21, grande desenvolvimento tecnológico, aumento da produção e estabelecimento da sociedade de consumo. Né? O que a gente vive hoje é exatamente isso. Né? As pessoas são avaliadas pelo grau que elas têm, né, de consumo.
Se você não consome, você não pertence a determinados estratos aí da sociedade. Infelizmente, né, o mundo apregoa esse modelo consumista, esse modelo aí que não leva em consideração, né, as outras fases do processo produtivo. Tá? Vou mostrar aqui para vocês o modelo, né, dos ciclos de produção e vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Né? Há essa questão, né, da mundialização, né, da ocidentalização, do mundo das marcas. Né? Hoje a gente conhece muito mais marcas do que... Né, eu não vou nem comparar com o número de espécies de plantas. Né? Se eu perguntar para vocês quantas espécies de plantas vocês conhecem, né, ou etnias, vocês vão dizer um número muito limitado, porque, né, vocês não têm contato. Agora, se eu, né, mostrar uma marca para vocês, né, se eu perguntar o número de marcas que vocês conhecem, né, vocês vão saber identificar uma quantidade enorme. Então, né, a gente vive nesse mundo que prega, né, os valores ocidentais, né, que pregam a ocidentalização. Eu gosto de chamar de um termo interessante, né, que é a hamburguelização do mundo. Né? Infelizmente, né, uma cultura tem sobressaído às demais. E o mundo, gente, a riqueza no mundo, ela é a multicultura, né? O pluralismo cultural, que cada vez mais que a gente conhece povos diferentes, a gente, né, descobre que a vida pode se tornar muito mais interessante. Né? Então, conhecer outros povos, outras tradições, né, é muito importante. A gente não pode, né, seguir esse caminho de destituição, de homogeneização, porque senão o mundo fica muito sem graça. Tá? Mas a gente caminha, infelizmente, para isso. E aqui eu chego no ponto que eu quero falar para vocês. Né, dos ciclos de produção. No caso, a gente tem aqui esse modelo, né, que é o vigente no mundo, modelo de produção aberto. Né, e aqui seria o caminho que a gente deveria seguir, né, o caminho de produção aí, ciclo fechado. Porque, gente, o que aparece para a gente, né, nos comerciais, na televisão, é isso aqui, ó, essa setinha aqui, ó, né, que é o consumo. Né, e essas outras fases aqui, né, a extração, a produção, a distribuição, né, e o descarte, essas etapas aqui, elas são bastante ignoradas, né, a gente não vê, né, são escondidas aí das mídias, né, e a gente esquece, né, de fazer essa reflexão, né, de onde os produtos vêm, né, que materiais que eles foram provenientes, né, quantos recursos foram desgastados, será que esses recursos são finitos, né? Será que as produções aí, os ciclos de produção respeitam, né, os limites naturais, né, os ciclos aí de renovação desses recursos? E a gente sabe que não, né? A gente já ultrapassou, né, o limite de reposição da terra, né, em 30%, né? Mais ou menos um terço das espécies, né, dos recursos naturais, foram perdidos aí nos últimos 40 anos. Né? É muita coisa, então a gente já começa a bater um sinal de alerta, né, em relação à nossa qualidade de vida. Né? Como eu falei no início da aula, né, o planeta ele é muito mais forte. Né? Muitas espécies estão sofrendo com as nossas ações, o ser humano também, né, pode começar a sofrer ainda mais, né, com a erosão dos ecossistemas, mas o planeta vai continuar aí por muito tempo. Né? Então, a gente tem que considerar, né, a extração, que não é um processo simples, né, a produção, gente, né, como é que são as fábricas, como é que são a vida nas fábricas, né, porque hoje a gente tem as fábricas meio que se deslocando, né, para o continente asiático. Os países acharam lá, né, custos de produção mais interessantes e parece que o mundo agora, né, não tem muitas fábricas, né, o nosso mundo aqui. E, na verdade, né, elas estão lá, a gente tem modelo taylorista, fordista, né, com exploração do trabalhador em vários países, tá? Isso é uma realidade. Né? Se a gente soubesse aí, né, da procedência de alguns produtos, quando, né, alguns deles vêm até por trabalho escravo, a gente até refletiria mais ao consumi-los, né? Cobraria mais as empresas situações melhores, né, de trabalho, condições melhores de trabalho, para, né, que a gente não tenha uma vida mais digna para essas pessoas. Tá? A questão da distribuição, né, gente, também conta muito, né, que combustível que eu utilizo, tanto na produção quanto na distribuição, né, até mesmo na extração, né, extrair os recursos não é uma tarefa fácil. Né? Olhem os impactos da mineração. Né, olha os impactos, né, da própria agricultura quando feita utilizando muitos agrotóxicos, enfim, né? Aí a gente leva para casa, né, os produtos, né, utiliza ele por um determinado tempo e depois descarta. Né? E o descarte também, como é que é feito? Será que a gente reaproveita boa parte dos materiais, né, do lixo? Né? E nós sabemos que isso ainda é muito incipiente, né? Está muito no começo, a gente tem que avançar muito. E hoje, né, o ser humano ele sempre fica com
expectativa, né? Nós somos engenhosos, nós somos criativos, na hora que o problema chegar a gente encontra uma solução. Mas será que, né, de fato encontraremos soluções a tempo? Né? Fica complicado. Pelo grau de devastação, né, que a gente tem feito aí sobre os ecossistemas, né, é difícil acreditar em soluções aí, né, a curto prazo, né, e mantendo, né, o mundo de uma maneira estável. Né? A gente já está vivendo aí turbulências, uma série de outras questões. Tá? Então, interessante, gente, é que esse ciclo, né, fosse um ciclo fechado, né? Que a gente extraísse aqui com equilíbrio, respeitando a renovabilidade, né, dos recursos, utilizasse aqui nos processos produtivos, né, menos tóxicos, né, desse condições melhores de trabalho, né, energias limpas, né, também transmitisse, né, transportasse esses materiais, aí, esses produtos, né, de maneira inteligente, né, através de máquinas modernas e limpas, né, consumisse com responsabilidade, né, que o consumo, né, com responsabilidade. Gente, essa tela aqui é difícil da gente fazer as linhas, tá? Então, podem rir um pouquinho em casa não, né, no colégio, porque não é fácil não, mas a gente vai tentando. E, enfim, né, você também retornasse à natureza, retornasse ao processo produtivo, né, esses materiais, para você evitar novas extrações, né, você minimizar aí os impactos, né, sobre os ecossistemas. Né? Então, esse ciclo fechado, a gente já tem aí, né, uma série de teorias, já tem algumas situações práticas, mas muito pouco. Né? As empresas hoje, elas, né, gastam uma saliva danada para falar de sustentabilidade, virou um mantra das empresas, virou até uma coisa chata, né? Eles banalizaram o tema e poucos, de fato, né, aplicam medidas sustentáveis. Né? Então, a gente tem que começar a ser críticos também, a cobrar dessas empresas. Isso aí também está dentro das medidas que a gente vai falar. Outra questão aqui importante, gente, que eu até, né, para responder melhor a primeira pergunta, né, sobre o toyotismo, será que o toyotismo, né, de fato, ele né, amenizaria os problemas ambientais por, né, diminuir a extração, né, de acordo com a demanda? E aí, né, a resposta foi aquele sonoro não. Por quê? Existem esses, né, começaram a ter na mesma época, né, esses conceitos aqui, a obsolescência programada ou planejada e a obsolescência perceptiva. Né? E o que é isso? O que é esse nome difícil aqui? O que é obsolescência? Né? É tornar as coisas obsoletas, né? Tornar as coisas inutilizáveis, né, em um intervalo de tempo curto. Né? A planejada ou programada, como o nome já diz, né, ela é pensada nisso, no processo produtivo. Como que isso é feito? Através da utilização de materiais mais frágeis. Né? E a gente vê isso em vários produtos, né? Eles são feitos para durar pouco, né? São feitos para serem descartados, né, com né, um tempo aí limitado, né? Produtos que poderiam servir por mais tempo. E a gente vê isso desde materiais plásticos, né, desde CDs, né, DVDs, até computadores. Né? Computadores né, e esses aparelhos tecnológicos, né, celulares, eles são feitos para durar pouco. Né? O computador todo ano inventa uma pecinha nova lá, né, um processador, só que você não pode trocar só o processador, você tem que trocar, né, o computador inteiro. Né? Então você descarta e consome novamente. Então as coisas são feitas, né, para durar muito pouco. Olha os carros, né, como que a gente desfaz os carros hoje, né, com uma velocidade muito maior, né, do que no passado. Né? Lógico que os carros estão muito mais modernos, uma série de aspectos, né, diferente, mas, né, tem algumas coisas que já começam a também a ter que ser várias peças que têm que ser substituídas. Né? E aí também a gente entra na obsolescência perceptiva. O que é isso? São produtos que estão totalmente adequados para serem usados, mas por uma questão, né, psicológica, por uma questão de moda, né, ela induz a gente a substituir esses produtos. Por exemplo, né, as meninas sabem muito bem disso, né, a questão da moda. Né, você tem lá um ano que tem salto fino, um ano que tem salto largo, né, um ano que tem que usar, né, a calça mais baixa, outro ano que tem que usar a calça mais alta. E se, né, você não tiver enquadrado, você fica fora do sistema, né, você passa a sofrer até bullying, né, até passa a ser acometido aí por, né, por palavras pejorativas, enfim. Né, você passa a não pertencer, né, à sociedade contemporânea. Se você utilizar salto fino num ano de salto largo,
né, as meninas todas vão rir de você. Se você utilizar, né, um computador com tela de tubo hoje em dia, né, a pessoa chega na sua casa e fica com vergonha. Infelizmente, né, é assim que o mundo funciona hoje, eu não vou ser hipócrita não. Tá? E aí a gente tem aqui algumas imagens, né, mostrando isso. Né, aqui algumas coisas que são feitas aí, programadas para durar pouco, né, para serem descartadas. E outras, aí a gente, né, tem a chuva de propaganda também, né, cada dia inventa, você compra uma televisão, passa um mês, ela já está defasada, existe outra aí, né, que até começa a refletir, né, sobre isso, né, sobre o carro. Né? Outro dia eu estava pensando sobre essa questão do carro, né, alguns recursos que os carros de hoje vêm. E aí veio o tal do sensor de chuva, né? Eu fiquei pensando, gente, para que esse tal de sensor de chuva? Né, será que é tão difícil para mim, né, percebendo que está chovendo, eu fazer isso aqui com a mão, né, ligar um para-brisa? Né, será que eu preciso de uma tecnologia até para isso? Né? E a gente começa a ficar meio refém da tecnologia. Né? Infelizmente, o homem que criou a máquina, mas ele hoje em dia está cada vez mais refém. Né? A gente pega os taxistas aí nas cidades, antes eles sabiam os caminhos. É lógico que eu não vou condenar também, né? Lógico que o GPS ajuda, mas ele tem que ser uma referência. Ele não pode ser o meu único norte, né? O meu único norteador. E hoje, né, a gente vê isso, né? As máquinas dominando, as pessoas ficando preguiçosas, né, em relação ao conforto que as máquinas oferecem, para coisas às vezes muito bobas, né, muito banais. Né? Uma televisão que muda de canal, né, por voz, e aí começa, você está conversando na sala, ela muda de canal sozinho. Então, assim, tem coisas que, né, a gente tem que refletir se são realmente necessárias. E às vezes a gente desfaz de um produto muito rapidamente, né, para entrar, né, no meio, na moda mesmo, de ter um produto mais novo. Né? Então, hoje a gente fica louco, a gente não consegue concentrar para as coisas, né, a gente não consegue ler um livro mais, porque é tanta informação, tanta... Né? Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar, né, na sociedade atual. Né? Será que, né, tem muita coisa bacana, é lógico, mas tem muita coisa aí para a gente refletir. Né? E dentre as consequências, né, a gente vai dar aqui uma ênfase agora nos diversos problemas ambientais. Tá? E aqui eu elenquei alguns, gente, que eu acho aí que são, né, mais importantes, mais urgentes. Né? Temos alguns problemas, né? É muito falado o tal do aquecimento global, né, que no futuro a gente vai ter elevações aí da temperatura, né, que vai impactar nos oceanos. Mas, gente, nós já temos problemas para ontem, né, para anteontem. Né, tamanha urgência deles. E um deles é a questão da água. Né, a água potável que tem se tornado cada vez mais escassa, né, em vários países. Né. O Brasil é um país privilegiado nesse sentido. Né, nós temos 12% da água doce do mundo, só que muito mal distribuída. Né, não é também o caso da gente, né, achar que está tudo bom. Né, a água doce, no nosso caso, está muito concentrada nas regiões norte, né, na região norte principalmente, e é onde que a gente tem uma população, né, um pouco mais reduzida. E aí, lá também tem problemas, né, de saneamento, né, de distribuição, enfim. Mas em outros locais do mundo, gente, a água já passa a ser, né, um problema muito sério. Né, porque não dá para viver sem água. Né? Quando cai energia na nossa casa, a gente, né, acha ruim, né, fica sem computador, fica sem internet, mas dá para, né, levar a vida aí tranquilamente. Já quando falta água, nossa, é um caos. Né? Passa um dia, 2 dias sem água. Né? Por isso que é bom, às vezes, a gente ter esse contato com a natureza, né, para ver o quanto difícil que é, né, ficar aí ao léu das forças da natureza. Né? Mas a gente passa a dar valor maior a esses confortos que nós temos hoje. Mas a questão da água, gente, é um problema muito sério. Né? Aqui tem algumas fotografias que são, né, aberrantes, mas são a realidade aí, de várias pessoas. Tá? A gente tem aqui, né, pessoas que caminham muitos quilômetros, né, para chegar a uma fonte de água que geralmente não está adequada, né, está um pouco suja. Nós temos aqui na outra imagem, né, uma moça aqui tomando água, né, diretamente de um rio, que também não está em condições muito boas, né? Então, é um problema muito sério. Outro problema, gente, né, que é urgente é a questão do lixo, né, do destino e tratamento do lixo. Né? Infelizmente, uma parte, né, dos materiais são descartados na natureza, né? Muito boa parte vão para locais inadequados, né, como os lixões. Alguns vão para aterros, mas aterros também tem vários tipos, né, e alguns deles não têm aí
uma condição muito boa. E aí a gente tem, né, todo esse problema aí de como que esse material vai ser absorvido pela natureza, né, e o índice de contaminação é muito grande, né? Então, a gente tem que dar uma atenção muito grande para a questão do lixo, né? É um problema muito urgente, vai parar nos oceanos, né? Os oceanos são a base aí, né, da natureza, né? Produz nosso oxigênio, a maior parte do nosso oxigênio, né? E aí a gente tem perda dos peixes, né? A gente está exaurindo os recursos, né? Os ecossistemas em variadas escalas, né? Que é o terceiro item aqui que eu elenquei, né? Devastação e desequilíbrio dos biomas e ecossistemas, tanto terrestres quanto marinhos, né? Então a gente tem aí poluído os oceanos, né? Não só com derramamentos de petróleo, né? Que é o caso aqui, né, dessa imagem, né? Dessa primeira imagem, mas a gente tem aí, né, os lixos, né? As sacolinhas plásticas, né? O próprio lixo em geral, né? Vai tudo para os rios, né? Os rios chegam aonde? Nos mares, né? Nos oceanos, né? Então, os impactos nos oceanos são bem desconhecidos e estão cada vez mais sendo agravados, né? Então, a gente tem que repensar sobre isso também. Né? Em relação aos ecossistemas, né, terrestres, né, como é que a gente tem aí extraído os recursos, né? A gente usa técnicas muito arcaicas, né, como queimadas, né, a própria extração aí da madeira, né? Isso tudo você descaracteriza os ecossistemas, você tira, né, a possibilidade da vida, né, animal ali se manter naquele local e a gente já começa a ter uma série de problemas, né, para as outras espécies. Né? E esse gráfico aqui mostra exatamente isso. Olha lá, né, o número de espécies extintas, né, desde 1800, né, como que era curtinho, né, nessa faixa aqui, ó, até o início do século XX. E aí no século XX a gente tem um grau, né, de elevação de extinção muito alarmante, né, muito alto. E a gente não tem noção, né, da vida, né? O planeta Terra, a gente só consegue ver, para vocês terem uma ideia, 5% da vida existente, né, a olho nu. Né? O resto das espécies não são visíveis assim com facilidade. Então, a gente não tem nem noção do que a gente está fazendo com algumas espécies. Tá? Além disso, gente, tem aqui, né, problemas muito sérios, né, como aumento das áreas, né, sujeitas à desertificação, né, os desertos já cobrem mais ou menos 1/3 do nosso planeta e eles estão crescendo de tamanho a cada ano que passa, né, principalmente em função da ação do homem, né, que vai deixando os terrenos expostos. Né. Lembrando que desertificação é um conceito que está ligado à questão das chuvas, né, da precipitação. É uma área que chove, né, com índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros por ano. Tá? Então não pode falar, vamos desmatar a Amazônia e vai virar um deserto. Não é assim. Tá, gente? Né, é lógico que se você desmatar a Amazônia, muda toda a questão climática, né, pelas massas de ar, mas a Amazônia não vira um deserto de uma hora para outra, não. Tá? Tem que ficar... Agora, já na Caatinga, nossa, né, que é uma área quase considerada um semideserto, né, tem índices de chuva lá mais ou menos de 300 até 800 milímetros. Né, se as ações forem muito incisivas nesse sentido, você pode piorar os níveis de chuva também. E aí, né, as áreas ficam mais propícias, sim, à desertificação. Né? Elas começam pelas bordas, né, aumentando as bordas dos desertos em relação a outros biomas, né? As estepes, as pradarias, né, as próprias savanas. Tá? Mas as florestas tropicais têm outras variáveis ali que, né, dificultam a formação de um deserto. Tá? Só para evitar esse tipo de confusão que é muito comum. Né? E outra coisa, né, muita gente associa deserto àquele monte de areia. Né? Deserto não tem nada a ver com isso. Tem deserto de pedra, tem deserto de sal, deserto de gelo. Está ligado realmente ao nível de chuvas. Tá? Então esse é um problema muito grande. Né? Outra questão é a pobreza, né, gente? Porque não dá, né, para viver com desigualdades tamanhas, né, que a gente tem hoje. Né? Um mundo desigual é um mundo mais injusto, mais propenso à violência, mais propenso, né, a uma série de coisas. E a violência não vem, né, das camadas mais pobres somente, não. Pelo contrário, né, é uma violência que vem de cima para baixo. Né? Então, oferecer a falta de infraestrutura, né, básica, né, saneamento básico, né, coleta de água, isso aqui leva a doenças, né, leva uma série de coisas, de mortes aí que poderiam ser evitadas. Tá? A gente tem um índice absurdo aí de crianças que morrem, né, antes de completar 1 ano por doenças evitáveis, né, em pleno século XXI. Né? Não dá para a gente tapar os olhos, né, para essa situação, para essa realidade. Né? Problema de fome, gente, subnutrição.
né, também com toda a produtividade que nós temos, né, todo o excesso de produção de alimentos que nós temos hoje em dia, nós ainda temos, né, muitas pessoas morrendo de fome, né, ou com um acesso à nutrição, né, aos alimentos muito precário, né, muito limitado. Né, e isso aí é uma série de questões, né, questões de desperdício, questões de políticas, né, questões de disputas aí comerciais, né, relação entre combustível, né, e alimentos. A gente está vendo aí também uma pressão que fazem, né, os biocombustíveis em relação ao preço dos alimentos, né, de acordo com o que está mais valorado, né, no mercado. Né. Então a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos agora produzindo muito milho para o etanol, né, para obter etanol. E o etanol obtido pelo milho ele não é muito eficiente. Precisa de uma área muito grande, né, para produzir a mesma quantidade de etanol, uma área muito menor com a cana-de-açúcar, que é o caso do Brasil. E aí a gente tem, né, problemas aí, porque o milho ele é um gênero agrícola, né, básico para uma série, né, de produtos, de alimentos, de rações, né, vai ser ração aí para gado, né, faz muita farinha. Então, se você começa a destinar, né, esse produto para atender os combustíveis, você, né, limita esse produto, né, na questão dos alimentos, e aí você promove uma alta de preços e as pessoas mais pobres que sofrem com isso. Né? Então a gente tem que ter essa visão crítica também, né, sobre essas relações. Tá? Falta de planejamento do uso do solo, né, outro problema importante aqui também, né, porque hoje a gente já conhece mais ou menos, né, a gente deve conhecer como é que funciona a natureza, né, quais são algumas de suas características, né, de alguns seus ciclos. Então a gente já tem capacidade, né, para entender melhor a natureza e respeitar os seus limites, né, não simplesmente, né, ocupar a região, ocupar a área de margem de rios, né, encostas, né, topos de morro, né, enfim, né, a gente já tem um histórico de má ocupação muito grande e isso ainda continua se perpetuando nos dias atuais. Né, então a gente tem que repensar, né, a nossa relação de ocupação, né, planejar melhor, né, os espaços, principalmente os espaços urbanos, onde a população está mais presente no mundo hoje, né, e aí a gente vai, né, diminuir uma série de problemas também. E temos também, né, as alterações climáticas, né, mais visíveis em termos locais, né, com as ilhas de calor nas grandes cidades, né, que é essa diferença de temperatura, né, da cidade para o seu entorno, né, em função da impermeabilização do solo, da retirada da vegetação, né, das construções, da poluição do ar, né, tudo isso ajuda, né, a aumentar a temperatura ali do ambiente. Né, então, há uma diferença muito grande dessas áreas centrais para as áreas um pouco mais afastadas da cidade. Tá? Temos também problemas, né, de ordem aí, de escala maior, né, como a própria poluição do ar, né, chuva ácida, né, o próprio buraco da camada de ozônio, que pelo menos diminuiu aí o seu grau, né, de aumento, né, de aceleração, né, deu uma estabilizada. E, né, a questão do aquecimento global, né, da elevação da temperatura do planeta. Né? Então, tudo isso a gente tem, né, que ponderar. Tá, gente? Tem mais uma pergunta aí? Vamos a outra pergunta? Olha só, gente. Né, uma pergunta que vem de Belo Horizonte. É possível conciliar a expansão da economia nos padrões atuais de produção e consumo com a conservação do meio ambiente? Né? Então, uma pergunta mais geral, e é importante, né, a gente debater sobre isso. Né, a gente tem que ser bem realista, né, gente? Com os graus que a gente está cometendo à natureza, né, a gente vai ver exatamente aqui, ó, lá, na economia capitalista, o crescimento econômico depende da ampliação do consumo. Né? Enquanto a gente adotar índices de PIB, né, de Produto Interno Bruto, né, o que vai valer é a produção, é o consumo, é a economia. Né? Então, não existe no capitalismo, se a gente manter esse modelo da forma que ele está, olha lá, né, a gente vai depender cada vez mais de produção e consumo. E para produzir mais, ela depende do quê? Da geração de energia e da exploração dos recursos naturais. Né? Então, se a gente manter os atuais padrões de produção e consumo, né, os sistemas naturais continuarão sendo dilapidados. Tá? Então, né, é uma hora de a gente repensar esse modelo. Né? Ele traz vários confortos para uma parte da população, mas será, né, que ele, né, se mantém, né, por muito tempo? Então, né, a gente está
chegando, né, num momento aí de refletir sobre isso, né? Então a gente tem aqui alguns desafios, né, para a gente pensar, né, reverter o processo predatório, buscando caminhos alternativos que conciliem então essa expansão econômica com respeito ao equilíbrio dos sistemas naturais, né? Como é que a gente faz isso, né? A gente tem que conhecer aí a dinâmica natural, entender seus limites, é o que eu falei, né? Hoje a gente já tem aí conhecimento científico, né, para entender os ciclos da natureza, né, os ciclos de renovação. A gente pode explorar a Amazônia, né, através do extrativismo, pode conhecer melhor a floresta, né, obter, sem derrubá-lo, né, sem simplesmente retirar lá para plantar soja ou para, né, ocupar com gado, porque, né, um retorno é muito menor se a gente conhecer a floresta, extrair, né, os recursos através do extrativismo. Então, há maneiras inteligentes, mas para isso a gente tem que estudar, conhecer, né, desenvolver ali tecnologias em cima, né, daquela matéria-prima. E respeitar os ciclos, né, naturais. A gente pode obter madeira, né, madeira reflorestada, né, então isso tudo a gente hoje pode fazer. Né, conhecer aí as maneiras, os ciclos naturais, né, dos rios, né, do clima, para a gente, né, antever aí fenômenos e proteger até a própria população. Então, hoje a gente tem recursos para melhorar, né, para lidar melhor com os fenômenos naturais, né? E aí são variadas ações aí que a gente precisa, né, também sem evitar radicalismo, tá, gente? Se cair alguma coisa desse tipo, né, na redação do Enem, evitem ser radicalistas, né? Evitem de adotar um discurso, né, que muitos chamam de ambientaloide, porque não adianta também deixar tudo intocado, né? A Amazônia não pode ser deixada intocada. Lá existem, né, moram, né, mais de 10 milhões de pessoas, né, mas na verdade mais de 15 milhões de pessoas, né, são aí um percentual expressivo da população brasileira, tá? Isso, né, só algumas regiões, sem contar o entorno ali, né? A região norte como um todo, ela abarca aí, né, quase 20 milhões de habitantes. Então, essa população tem que ser incluída no processo produtivo. Ela tem que, né, receber também o avanço da tecnologia. Só que, né, isso tudo pode ser obtido a partir da própria floresta, né, do extrativismo, de uma coisa que é renovável, de uma coisa que é sustentada, né, e a gente tem a capacidade já para chegar a esse estágio. Tá, vamos ver aqui alguns exemplos de ações, né, interessantes, né? Olha lá, a primeira coisa passa pelo consumo consciente, né? O consumo consciente, ele passa por algumas questões, né? Será que realmente eu preciso desse produto ou não, né? Eu sei de onde que vem esse produto? Eu sei como que a empresa, né, chegou a produzir esse produto? Essa empresa, ela tem certificação, né? Por exemplo, se eu vou comprar um sofá, né, um armário, né, hoje eu tenho como saber a procedência da madeira reflorestada ou não é, né? Eu fazendo isso, gente, eu cobro das empresas, o que impacta as empresas é a sua maneira de consumir, né? Se você for exigente em relação a esses aspectos, você vai fazer com que a empresa também reveja esse processo produtivo, né? Então, isso é um ponto essencial. Segundo tópico, gente, aqui, usar, né, e consumir de maneira racional água e energia, né? Então, isso aqui também a gente tem que evitar desperdícios, né? A sua ação, mesmo que pequena, ela conta, tá? Então a gente não pode desconsiderar nossos pequenos atos, não. Terceiro tópico, gente, destinação adequada, né, do lixo, né, dos resíduos aí, né, materiais que a gente utiliza, tanto os resíduos orgânicos quanto os inorgânicos podem ser aproveitados, né, de uma maneira muito interessante. A gente vai ver agora um vídeo que mostra exatamente um bom exemplo, né, tá? Que foi adotado lá na Espanha. É uma maneira aí, né, mais interessante de destinar o lixo e tentar reaproveitá-lo, né, quase que por completo, tá? O Jornal Nacional está apresentando desde segunda-feira uma série de reportagens especiais sobre as soluções encontradas por muitas cidades para reaproveitar o lixo. Hoje, na última reportagem, o correspondente Marcos Lozecan mostra como alguns lugares da Europa revolucionaram a maneira de transportar o que é jogado nas lixeiras. Lixo amontoado, jogado no chão, espalhado pelas ruas. Não, essa não é a realidade de pelo menos 50 cidades europeias que já descobriram um jeito de, digamos, varrer o lixo para debaixo da terra. Tudo de forma ecologicamente correta. Em vez de latas, que dependem de coleta periódica, bocas de lixo.
Através das escotilhas, os cidadãos jogam os sacos. A partir daí, começa um show de tecnologia. Todas as bocas de lixo são conectadas a um gigantesco sistema de tubulação enterrado a pelo menos 5 metros da superfície. Trata-se de um grande sugador que aspira o lixo de hora em hora, dia e noite, o ano inteiro. Os sacos chegam a viajar a 70 km por hora embaixo da terra. O destino final é um centro de coleta, geralmente instalado na periferia. O lixo entra diretamente num container, que depois de cheio é transportado para uma usina de triagem, ainda mais afastada da cidade. Plásticos, latas e papel são reciclados. O lixo orgânico vira combustível para mover turbinas que produzem eletricidade. A ideia nasceu aqui, na Vila Olímpica de Barcelona, construída especialmente para os Jogos de 1992. Parecia impossível unir lixo com limpeza e higiene, mas deu tão certo que virou exemplo para a cidade inteira. Este sistema aqui acaba com a sujeira nas ruas, com as latas de lixo e principalmente com a coleta, um método que geralmente custa caro e polui o meio ambiente. Pelo menos 160 caminhões de lixo deixaram de circular diariamente pelas ruas da cidade. Este barbeiro, que sempre viveu em Barcelona, é um dos maiores defensores do sistema. Evita as olores. Não tem mau cheiro, não tem o barulho insuportável dos caminhões de lixo, é tudo limpinho, ele observa. É uma questão de inteligência e conscientização. Nos últimos 18 anos, a Prefeitura de Barcelona vem investindo sistematicamente na instalação dos tubos. É como o fornecimento de água, gás ou energia elétrica. A tubulação é enterrada embaixo do pavimento das ruas, explica o representante da companhia que criou o sistema. E o custo, com o tempo, se dilui, acaba sendo igual ou até menor do que o método tradicional de coleta. Em Barcelona, os prédios de apartamentos construídos nas últimas 2 décadas já têm o sistema instalado internamente. Os moradores nem precisam mais descer com os sacos até a rua. 70% do lixo na capital da Catalunha já são recolhidos assim. E em 5 anos, Barcelona inteira não terá mais nenhum caminhão de coleta de lixo circulando pela cidade. Solução subterrânea que ninguém vê, mas com vantagens que, com certeza, todo mundo sente. Iniciativa, né, bem interessante, né, que o governo lá da Espanha adotou, né, e serve aí, né, de espelho mesmo, né, para que outros países adotem. Eu sei que é um modelo, né, não tão simples, né, de ser implantado, é um pouco caro, né, mas a gente tem que passar a pensar no lixo, né, o lixo, olha o tanto de coisa que a gente pode reaproveitar do lixo, né, o lixo né, tem muito material, né, que a gente evita aí de explorar novamente, né, os recursos da natureza. Então, né, o lixo ele tem um valor aquisitivo econômico muito grande e hoje muito desconsiderado. Infelizmente, né, muitos países desconsideram o potencial que o lixo tem. Né, e só para a gente exemplificar aqui também a importância, né, de dar um tratamento melhor para o lixo, né, nós temos aqui o tempo, né, de decomposição de alguns materiais. Né, o papel, por exemplo, leva um tempo mais curtinho, né, 3 a 6 meses, né, o pano de 6 meses a 1 ano, né, um filtrinho de cigarro, né, mais ou menos 5 anos, olha só, e as pessoas jogam, né, na rua sem o mínimo pudor. Chicletes também 5 anos, né, a gente já começa a aumentar aqui, né, a madeira, né, 13 anos, né, nylon mais de 30 anos, plástico, né, olha a importância, né, de se reciclar o plástico, mais de 100 anos, metal, né, no caso aí também mais de 100 anos, né, a importância da gente, né, reciclar latinhas de alumínio. Alumínio leva 400 anos, né, então é um tempo maior ainda. Borracha, né, e vidro, né, leva um tempo aí indeterminado, né, então lógico que a gente não consegue reciclar hoje, né, todos os materiais, mas a gente consegue reciclar boa parte, né, dos materiais inorgânicos, e os orgânicos podem ser utilizados aí, né, para fazer a compostagem, né, para servir de adubo aí para as plantações, né, e até mesmo produzir o biogás, né, para gerar eletricidade. A gente já tem tecnologia para lidar de uma maneira muito melhor com o lixo. Chegou uma outra pergunta, gente, vamos responder a pergunta. Ela vem, né, do Instituto Educacional São João da Escócia, né, o Felipe, né, lá de Poços de Caldas.
Professor, estamos cada vez mais reféns da tecnologia. Você já deve ter ouvido falar do biochip, microchip, na qual uma fabricante de celulares trouxe para o Brasil e está em produção. Ela é uma fusão de grandes marcas de redes de cartão de crédito, na qual seus idealizadores demonstram um fim próximo para o dinheiro vivo, implantando esses microchips na mão ou na cabeça. Você considera isso um avanço ou uma dependência que prejudicará nosso futuro, transformando o mundo totalmente natural em algo totalmente opressor para o ser humano? Observação: seremos totalmente monitorados, controlados, todavia acabará com o tráfico de terrorismo, lembrando que... Terminou a pergunta por aí? Completo. Ficou faltando um pedaço da pergunta, né, mas deu para a gente, né, captar aí a sua preocupação. Felipe, né? Então, gente, né, há essas teorias, né, de controle da população, né, há muitas pessoas aí, né, que ficam preocupadas com isso, a gente vê nos blogs, né, fora da mídia tradicional, né, tem livros que mostram, né, de ficção científica que mostram coisas nessa linha. Um deles bem interessante que eu recomendo que vocês leiam é O Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, né, que trata uma sociedade, né, dividida, né, em castas e controlada, né. Também tem o George Orwell, também o 1984, né, que são livros bem interessantes para a gente tratar desses assuntos, né. Eu acho que isso leva um tempo, eu acho que os ganhos não são tão interessantes quanto as perdas, né. É lógico que se a gente chegar a esse estágio, né, o nível de controle da população né, vai ser uma coisa muito perigosa, né, vai privar as liberdades. A gente vem, esses discursos, eles vêm, né, falando de liberdade, né, de proteção, de contra o terrorismo, na verdade eles querem, de fato, controlar a população. Tá? Então, eu espero que a humanidade, a sociedade não aceite né, uma ação como essa. Tá? Também me preocupo, né, com coisas desse tipo, coisas que, né, parecem mirabolantes, mas que se a gente pensar e analisar, né, na história de evolução, até de como o dinheiro evoluiu, caminha para uma coisa parecida como essa. Tá? Espero que né, a gente não chegue a esse nível, né, que é o que, né, as grandes corporações, né, os grandes detentores, os grandes atores aí por trás dos bastidores, né, do mundo atual gostariam, né, de que esse mundo fosse controlado dessa forma. Tá? É interessante essa reflexão, é o caso aí, né, para a gente pensar mesmo, né, nos discursos, nas práticas. Nos Estados Unidos tem todo esse discurso, né, de liberdade, mas hoje, né, depois do 11 de setembro, a população tem uma série de restrições, de limitações. Né, decretaram um chamado ato patriótico, né, que lá você perdeu, os habitantes perderam certas liberdades. A polícia pode entrar na casa de qualquer pessoa, prendê-las sem provas, né, se associar aquela pessoa a terrorismo. Né? Então, fica uma coisa muito, muito complicada. Né? Então, a gente tem que, de fato, refletir sobre isso e criticar. Tá? Bacana essa pergunta. Né? Se não deu para responder, se aquela parte que vem incompleta, né, manda de novo que a gente termina, né, de concluir, né, a resposta. Ok? Vamos passar aqui então, gente, em relação aos desafios, né? Aqueles desafios, né, que eu passei primeiramente são ações aí que a gente pode, né, cobrar, são algumas iniciativas pessoais, né? Alguns exemplos aqui de ações regionais, né, que por exemplo, os governos locais, né, as prefeituras, os governadores, né, até dos próprios países podem fazer, né, lá, diminuir impostos sobre empresas responsáveis do ponto de vista ambiental e social, né, aquelas empresas que levam em consideração na fase de extração, né, técnicas, né, de conservação, né, igual a gente falou, o caso da madeira, né, que não exploram, né, no caso, as comunidades. Então, né, de fato, elas merecem um incentivo, né, um imposto aí mais reduzido, porque a gente sabe que no mundo capitalista o que importa, né, são os custos. E ninguém vai comprar um caminhão se for mais caro, mas porque ele é movido a biodiesel, né? Vai comprar o caminhão mais barato, né? Que é o mais sujo. Enfim, a gente precisa de incentivos fiscais aí, né? Diminuição de impostos para que esses produtos aí mais condizentes com técnicas mais saudáveis, né? Tanto socialmente quanto ambientalmente, né? Cheguem de forma competitiva ao mercado. Né? E para isso, né, o governo também tem que fazer o seu papel. E aí nós, como consumidores, também.
né, a implementação da coleta seletiva, né, gente, hoje isso é muito pouco, principalmente no Brasil, a maior parte do lixo ainda vai para lixões, né, outra grande parte vai para aterros, e a gente ainda tem, né, um processo aí de usinas de triagem, de coleta seletiva ainda muito pequeno, né, muito parco. Tá? Então isso aqui é extremamente importante, como a gente viu no vídeo aí, que, né, o lixo pode ser um bem né, um item bem valoroso, aí, né, um recurso muito valoroso. Né, investimentos em educação e infraestrutura, isso é básico, né, principalmente em termos de saneamento básico, né, de levar água, esgoto, né, para as residências. Transporte coletivo, né, transporte coletivo aí eficiente e, no caso também, né, que seja, né, confortável, né, que permita a população aí também ter acesso, né, às regiões centrais, enfim, né, investimentos em energia, porque isso é básico, né, para as pessoas viverem também. Então, todas essas variáveis aqui, elas são importantes. Né, passando aí agora para alguns exemplos de ações, né, em nível mais global, que envolva também organismos, né, supranacionais. O que são organismos supranacionais? Né, a ONU, a OTAN, né, a OMC, né, alguns blocos econômicos mais poderosos, como, né, a zona do euro, né, todos esses são organismos, né, que vão além das nações, né, que tomam decisões importantes e às vezes os países, né, ficam reféns dessas decisões. Né, vamos ver aqui, ó, a transferência de tecnologia seria importante, né, que isso fosse feito, né, dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, os subdesenvolvidos, investimentos para a erradicação da pobreza, gente, né, e diminuição dos gastos militares. Né, o mundo está na contramão mesmo, né, a gente vê aí, dinheiro aparece a todo momento para salvar bancos em crise, né, bancos que estavam aí cometendo atos, né, de exploração, né, financeira, emprestando dinheiro para quem eles sabiam que não poderiam ter condições de pagar, e depois, né, vem o Estado, aí, os governos para salvar esses bancos, aí aparece bilhões, né, de dólares, trilhões de dólares, mas para fazer um movimento para erradicar a pobreza, ninguém se preocupa, né? E gastos militares, né? Não dá para viver num mundo que, né, que investe tanto em gastos militares, né, para destruir, né, se autodestruir. Então, isso é uma incoerência muito grande, né, para uma civilização que chegou ao nível de avanço que a gente tem. Né? Aumento do uso de energias provenientes de fontes renováveis, né? Tem que ter cada vez mais investimentos nessas fontes, elas ainda não dão conta de substituir as tradicionais, né, as convencionais e não renováveis, mas a gente, né, já tem caminhos aí, exemplos interessantes nesse sentido, né? Basta ampliar. Né? E aqui tem um item muito importante, né, que é esse aqui, criação de organismos supranacionais que definam metas e fiscalizem ações. Né? A gente recebeu uma pergunta aqui exatamente disso, no caso da Rio+20, que foi tratada com certo descaso, né, por alguns países, mas por quê? Né? Eles não têm obrigações, não têm que cumprir metas, né, cumprir prazos, né, cumprir aí com ações, né, definidas. E se a gente tivesse um organismo, né, do nível aí da OMC, né, nem que seja para ter um discurso e colocar em prática, né, uma parte aí do problema, já seria importante. Né? Na maneira que está, só na promessa, a gente fica muito pessimista, né, em relação ao futuro. Né? Reavaliar os índices utilizados para medir a situação dos países. Né? Hoje a gente tem o quê? O PIB, né? E todo ano o país tem que crescer positivamente, tem que bater o recorde do ano anterior, né? E a gente sabe que isso, né, o crescimento ele tem um limite, né? O planeta tem a limitação que são os recursos do planeta. Não dá para todo ano a gente bater recorde. A gente está vendo aí, né, algumas crises, alguns países que já estão, né, declinando, né, suas taxas econômicas, e a gente deveria repensar esse índice. Né? Será que esse índice é o melhor? Será que só crescer economicamente também é suficiente? Né? A gente sabe que não. Né? Tem muitos países que crescem aí a taxas bem elevadas, mas continuam concentrando riqueza. Né? Se está crescendo também por causa das empresas estrangeiras que estão no país, né, os lucros são remetidos para fora, né? Então não são percebidos, a não ser o produto nacional bruto. Né? Então a gente também tem que medir esse índice direitinho para ver se realmente ele é um indicador aí, né, de avanço social. Nem sempre é. Né? E por fim, né, consciência de que o planeta é único, independente da fronteira entre os países. A verdade é essa, nós vivemos, né, numa comunidade global, né, e que os fenômenos, né, os recursos deveriam ser compartilhados. Não vou ser aqui romântico, dizer que, né, todo mundo né, vai ser generoso, né, que o ser humano da maneira que está no mundo capitalista, muito competitivo.
né? Mas a gente tem que buscar aí diminuir as injustiças e ter essa consciência de que os recursos têm certas limitações, principalmente alguns deles, né? A gente tem que pensar na renovabilidade, né, dos recursos naturais, para, né, a gente não ficar aí se disputando entre países, porque os problemas são de uma ordem muito maior do que as fronteiras dos Estados-nações. Tá? Trouxe aqui uma questão para a gente trabalhar sobre esse tema, para a gente fechar o assunto de hoje. E olha lá, como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, um maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo da vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. Né? É um texto aí, né, do jornal Le Monde Diplomatique, né, de 2010. Né? O autor é esse Grossart. Tá? E ele faz exatamente essa reflexão, né, sobre a obsolescência, né, sobre, né, o tempo que os produtos aí, né, são fabricados, né, o que eles levam para durar, né, quando que eles são descartados, né, e aí mais matéria-prima, mais recursos, né, são exigidos da natureza, e a gente tem, né, essa situação muito complicada aí em relação aos recursos naturais, né. Aí vem o enunciado, tá, gente? Os itens do Enem, eles sempre vêm com essa estrutura aqui, ó. Né, a primeira parte é um suporte, tá? Que vem um texto, uma figura, né, um gráfico, uma tabela, uma charge, e ele é essencial. Vocês têm que se debruçar com cuidado, né, sobre esse suporte. Leia aqui as informações, né, leia a data para vocês contextualizarem, né, se tiver título, dá atenção para o título. Né? Então é importante vocês já captarem informações aqui. O enunciado, ele é apenas um comando da questão, né? Então ele vem aqui, né, para ratificar o que vai ser cobrado de vocês. Né? E o enunciado é o seguinte aqui: a postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, associado a modos incorretos de deposição, aí vem, né, para completar a frase. Né? Então os itens do Enem, hoje em dia também, eles são sempre afirmativos. Tá? Então vocês sempre vão marcar correto, ou vão dar sequência, né, na frase. Né? Não tem mais aquela questão que os vestibulares tinham de marcar incorreta, né, ou exceto, né, todas as alternativas são erradas, todas são corretas. Né? Felizmente isso acabou, né, porque dava muita pegadinha, né, e às vezes o aluno que estava ali um pouco desconcentrado, né, não percebia, né, isso e marcava, né, de forma errada, porque era para marcar incorreta, ele pensou que era para marcar correta. Né? Então, aí a gente vem aqui aos 5, né, as 5 assertivas, vai ter uma correta e 4 distratores, né, para vocês aí, né, serem levados a possibilidades de interpretação. Então vamos reler aqui o enunciado, o comando, né, lá. A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, né, porque a população está cada vez mais presente nas áreas urbanas. O que é associado a modos incorretos de deposição. O que é isso? É o descarte, né, do lixo. Aí vem aqui, ó, produz efeitos perversos nos ecossistemas que são sanados por cadeias de organismos decompositores que assumem o papel de eliminadores dos resíduos depositados em lixões. Né? Então até aqui, ó, né, tá tudo bem com, né, a questão, com a assertiva. Ela produz efeitos perversos nos ecossistemas, de fato. Mas aí vem aqui, né, que são sanados por cadeias de organismos decompositores. Não, gente, os organismos decompositores não conseguem dar conta de todo esse descarte de material, né, que a gente faz no ambiente, principalmente através dos lixões. Né? Então está totalmente absurda essa proposição aqui dessa assertiva. Vamos ver aqui a letra B. Provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando, assim, graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Com certeza já pode marcar essa daqui, né? Essa é a alternativa correta. Né? De fato, a deposição, né, de modo incorreto, o consumo, a sociedade consumista, ela provoca, de fato, né, a contaminação do solo, né? O solo fica contaminado no primeiro momento, depois aquele material vai se decompondo, forma o chorume, que é um material mais líquido, né, e pode se infiltrar no solo, no lençol freático. E aí a gente vai ter graves problemas socioambientais, né, por isso, de contaminação, de doenças, enfim.
e que vão se adensar, né, ou seja, vão se ampliar, né, com essa cultura do consumo desenfreado. Vamos dar uma olhada aqui nas outras 3 assertivas. Né, multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema. Não resolve de jeito nenhum, né, o problema. Então essa também está bem errada. Letra D, ela estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número de pessoas, os catadores, né, tem livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos. É bem hipócrita essa assertiva, daí muita gente às vezes é levada a marcar essa, né, por engano. Por quê, né, gente? Ninguém escolhe lá viver num lixão, né, a ter a sua fonte de renda a partir, né, desse tipo de atividade. Né? Por falta de condições melhores, né, só sobra esse tipo de atividade para essas pessoas. Elas ficam sujeitas, né, à contaminação, sujeitas, né, a uma série de doenças, né, e uma vida que fica limitada, né, com uma expectativa de vida que com certeza vai ser inferior aí, tá, para a gente lidar. Eu vou fechar a letra E aqui e depois vou responder uma pergunta, né, que chegou. Olha só, gente, a letra E possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né, financiados por instituições da sociedade civil ou pelo poder público. Né? Ela vai na mesma linha da letra D, né? Ela envolve isso como uma atividade econômica, né? Porque, né, a gente não dá conta, né, de lidar com esses resíduos e aí, né, uma parte consegue absorver, né, os cooperativos que são sim muito importantes, mas também não estão ali por vontade própria, sim, né, por falta de opções. Tá? Então seria a letra B a correta. Vamos, né, responder a pergunta para a gente, né, concluir a aula de hoje. Professor, o senhor é a favor da retirada das sacolinhas plásticas? Né? Por quê? Essa pergunta vem da Larissa, né, de Cambuí, da escola Ana Bueno. Essa é uma questão muito polêmica, Larissa. Né? De fato, né, as sacolinhas viraram alvo aí, né, como se fossem as grandes vilãs do sistema. E não é assim tão simples, né, essa situação. O que acontece? Se a gente substituir as sacolinhas, pode ser uma alternativa interessante? Sim, né, porque realmente o plástico, né, é um material que nós vimos demora a se decompor, né, geralmente vai aí para os lixões ou vai para os rios, dos rios chegam aos oceanos, os animais, né, muitos deles confundem o plástico com o alimento, né, morrem aí por inanição, né, por contaminação tóxica. Então, né, tem uma série de problemas envolvidos nas sacolinhas. Só que não adianta a gente retirar as sacolinhas e não dar nenhuma opção para a população, né, transportar os seus materiais. A gente sabe, né, que aquelas... tudo bem, transportar é o de menos. A gente pode aí transportar com sacolas, né, retornáveis, com caixas, né, mas o problema maior está no lixo. Né? As sacolinhas, elas têm aí, né, elas geralmente não são utilizadas só uma vez. Né? A gente utiliza ela para trazer os produtos, para depois para levar, né, os produtos para o lixo, né, para deixar lá para os catadores. Então, né, ela não é totalmente assim, não tem só a função de levar para casa. Ela também tem a função, né, de absorver o lixo ali, né, e destinar o lixo. Então a gente tem que buscar uma solução para suplantar, né, essa sacolinha, principalmente no destino do lixo, né, principalmente no descarte. Que a gente fica sem opção em casa e fica muito difícil. Né? Então a gente tem que cobrar aí, né, do poder público alternativas, né? E também sermos criativos. Né? O ser humano ele é muito criativo, por que não inventar algo, né, que vai amenizar esse problema? Né? Mas de fato, né, tem o seu lado positivo, mas a gente também tem que refletir sobre isso. Não vai ser só a sacolinha que vai resolver o problema, né, do lixo, e sim, né, depois disso, para onde que ele vai, né, como que a gente trata, né, se a gente absorver melhor esse lixo, separar, né, o lixo orgânico do inorgânico. O orgânico ele pode ser todo aproveitado, né, o inorgânico, boa parte dele pode ser aproveitado, e aí a gente vai ter, né, com certeza, né, um destino mais saudável e, né, os ecossistemas agradecerão. Tá, gente? Para fechar a aula, eu trouxe aqui algumas frases para a gente refletir, né, de 2 grandes pensadores. Né, o Oscar Wilde, né, que é um grande pensador inglês, fala: aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Né? Então a gente tem muito isso, né? As pessoas ficam muito passivas, muito reclamando, né, de tudo, né? E de fato, né, a gente tem que partir muito mais para a ação do que para a crítica. Tá? E a segunda frase, né, do Dalai Lama,
né, mantenham a mente aberta, assim como a capacidade de se preocupar com a humanidade e a natureza e a consciência de fazer parte delas. Né? Uma reflexão interessante. E né, tem um tempinho, eu vou terminar aqui com uma fábula, né, uma fábula chamada Estrela do Mar, né, que parece muito banal. Né? Hoje em dia a gente perdeu o romantismo, perdeu o apego a certas coisas. Eu lembro que eu escutei essa fábula quando eu era adolescente e ficou marcado, né, na minha memória, que é o seguinte, né, ela chama Estrela do Mar, porque né, existia um poeta que ele foi, né, para o litoral buscar inspiração, ele não estava conseguindo mais ter inspiração para escrever seus poemas, e ele foi, né, para a praia, né, para uma casa de praia, e todo dia de manhã ele via um pescador, né, um habitante lá da comunidade, né, lá dessa praia, pegando estrelas do mar e devolvendo, né, para o oceano. Né, e aí um dia, né, ele abordou esse pescador, né, esse habitante, e perguntou para ele, né, por que você está fazendo isso? Por que você está jogando as estrelas do mar de volta para o oceano? Né? Olha o tamanho dessas praias, né, o tamanho dessa praia aqui, olha a quantidade de estrelas do mar que você teria aí pela frente, né, você jamais conseguirá resolver esse problema. Né? Aí esse habitante pegou uma estrela do mar, virou para o poeta e falou assim, tá vendo essa daqui? Né, e jogou de volta para o mar. Para ela eu fiz a diferença. Né? Então, a partir disso o poeta, né, também refletiu, passou a ajudar, né, no caso, aquele habitante e, né, começou a repensar, né, na situação. Né, porque parece que as pequenas ações, né, as nossas ações cotidianas não fazem tanto impacto, mas se somadas elas fazem sim muito impacto. Tá, gente? Assim eu termino a aula de hoje, espero que vocês, né, tenham gostado, aprendido um pouquinho. É, né, uma aula de reflexão mesmo sobre um assunto, né, tão crucial aí para o momento que nós estamos. Tá? Então, descansem aí, principalmente nos dias que antecedem, né, e boa prova para vocês, eu tenho certeza que vocês já estão aí bem preparados. Tá? Até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 118. Bom estudo e até a próxima aula! Now don't you cry, wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed, was all a bad dream spinning through your head. Your mind tricked, feel the pain of someone close to you living the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day, the dream is over. Or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway